Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Na verdade, agora o fórum se chama Fórum Pamela Howard para coberturas de crises globais. Nós tivemos o primeiro webinar dessa nova fase na semana passada. Foi com o professor Paulo Artacho, em que discutimos conceitos básicos sobre mudanças climáticas. E nessa nova fase, como o próprio nome diz, a gente vai tratar de crises globais de um modo geral. E, como não poderia deixar de ser, meio ambiente tem um papel super relevante entre as coberturas de crises, né, que nós jornalistas temos que fazer, ou pelo menos temos que começar a prestar atenção. E para o papo de hoje, a gente vai discutir a cobertura de ambiente, mas com um enfoque mais especial para a parte de mineração. E para isso, nós chamamos hoje dois jornalistas que atuam na área, que têm alguma experiência, tanto com matérias como com iniciativas particulares. Uma delas é o Observatório da Mineração, que criada pelo Maurício Ângelo, não sei se foi só ele pode dizer mais, e também temos aqui a Fernanda Wenzel, que é repórter freelancer, escreve para o Eco, para a Agência Pública, The Intercept, matérias sobre ambiente e também com uma pegada mais, com um olhar voltado para a mineração. Então, antes de mais nada, queria agradecer a presença do Fernando, do Maurício e dos participantes de quem nos acompanha. E, para começar, gostaria de passar a palavra para os dois, começando pela Fernanda, para se apresentar e nos dizer um pouquinho como que caiu nesse mundo dessa cobertura de ambiente, contar um pouquinho da trajetória dele e também passar essa pergunta depois para o Maurício, para ele contar como ele começou com o projeto dele e como ele desenvolveu esse interesse pela mineração. Fernanda, tudo bem? Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Maurício. Bom dia a quem está assistindo. Obrigada pelo convite. Bom, de forma bem resumida, assim, né? Eu sou jornalista, moro aqui em Porto Alegre, me formei aqui no Rio Grande do Sul. Já tenho aí alguns anos de experiência com reportagem. Por muito tempo eu trabalhei, na verdade, com rádio jornalismo, na Rádio Gaúcha, e depois numa agência de notícias, que é a Rádio Web aqui em Porto Alegre. E há uns 3 anos, na verdade, eu comecei a fazer reportagens como freelancer, primeiro para a Folha de São Paulo, reportagens mais voltadas para a cobertura política, eleitoral. E em 2018 eu tive a oportunidade de participar de um seminário que estava sendo promovido pelo Eco, que é um site de jornalismo ambiental, um dos mais tradicionais do Brasil, dos mais antigos, que faz um trabalho super importante. E o Eco estava promovendo um seminário em Belém do Pará, em parceria com o Amazon, que é o Instituto de Pesquisa do Homem da Amazônia. Foi a primeira vez que eu fui para a Amazônia e comecei a me interessar muito pelos assuntos, né, relativos àquela região, assim, que para quem está aqui em Porto Alegre, né, às vezes fica muito distante, né, não só geograficamente, mas a própria cobertura de imprensa fica distante, né, do que acontece na Amazônia para quem mora aqui no Sul. Então comecei a me interessar por esse assunto, comecei a fazer alguns freelas para o Eco, e de forma meio natural, assim, eu fui me especializando nesses temas, né, fazendo cada vez mais reportagens para o Eco e depois também para outros veículos, muito sobre pecuária, né, a cadeia da carne e a relação entre a cadeia produtiva da carne com o desmatamento da Amazônia, mas depois também expandindo para outros assuntos, como impactos da soja no cerrado, dos agrotóxicos, a própria contaminação do Pantanal pelos agrotóxicos usados na soja do cerrado, e também algumas reportagens na área da mineração, que daí a gente fez algumas investigações também mostrando, né, os impactos da mineração, especialmente, né, da mineração ilegal para povos tradicionais, contaminação das águas e também muitas vezes dentro de unidades de conservação. Então, de forma bastante resumida, seria isso, e acho que também é legal comentar que no ano passado a gente, em parceria com o Rainforest Journalists Fund, a gente lançou um documentário, que é o BR Acima de Tudo, que fala sobre a ameaça de construção de uma rodovia cortando o norte do Pará,
que é o maior bloco de florestas protegidas do mundo. Então, uma das áreas ainda mais preservadas da Amazônia. A gente foi até lá para mostrar como a possibilidade de construção dessa rodovia estava dividindo a população dessa região, né? E gerando já até um certo burburinho e uma especulação de terras nessa região da Amazônia. Acho que seria isso, Daniel. Bacana. E quem quiser encontrar o seu trabalho, tem algum site seu, de repente? No meu Instagram, que é @nandawenzel, tem o link para o meu Linktree, que daí tem ali todas as reportagens. Eu acho que é o caminho mais fácil, assim, no momento, para dar uma olhada no que eu tenho feito. E acho que a gente vai conversar depois sobre isso depois, mais, Daniel, mas é importante mencionar que muitos desses trabalhos são feitos em parceria com dois colegas muito queridos e competentes aqui de Porto Alegre, que são a Naira Hofmeister e o Pedro Papini. Mas acho que a gente vai depois falar um pouquinho mais sobre isso, né? Bacana. Obrigado, Fernanda. Passando a palavra agora para o Maurício. Maurício, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo. Então, conte para a gente como é que foi, como é que você caiu nesse mundo, o que te despertou interesse, por favor. Perfeito, obrigado pelo convite, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Todo mundo que vai assistir agora e em outros momentos. Bom, tentar resumir também, eu já tenho uns 15 anos aí de experiência em reportagem, em várias áreas da comunicação. E o Observatório da Mineração eu criei em 2015, quando rompeu, né, a barragem de Mariana, em Minas Gerais. Obviamente, né, na época, no dia, o Observatório foi criado poucos dias após o rompimento, tinha o foco inicial de investigar, né, as consequências, né, do rompimento e acompanhar o desastre até hoje, que é o que a gente faz no observatório, né? O desastre marino já completou mais de 6 anos aí, tem todo um imbróglio jurídico, enfim, de reparação muito grande, mas com o tempo o site foi abrindo, né, abarcando para cobrir outras questões relativas ao setor mineral em geral, que é muito amplo, de fato, né? Muito amplo, muito complexo, você tem uma infinidade de pautas possíveis e tudo mais. Então, claro, 2019, né, rompeu a barragem de Brumadinho, que foi um desastre muito mais letal, inclusive, fiz 3 anos, 2 dias atrás, 25 de janeiro de 2019, né? Estamos já em 2022. E aí o site passou a investigar, além desses 2 desastres, naturalmente, a atuação das empresas multinacionais no Brasil, o lobby mineral em Brasília e nos estados, a questão do licenciamento, né? O que está por trás do licenciamento dessas obras, como o caso agora mais recente, inclusive, da Valorec, em Minas Gerais, da pilha lá de estéreo que deslizou e causou uma onda de rejeitos ali na rodovia e tudo mais. Também fui atrás de mostrar, né, que nenhum desses desastres, nenhum desses acidentes ou rompimentos, etc., acontecem por acaso, né? Então, sempre tenta mostrar o que está por trás, o site é investigativo, né, e também de análise crítica, a gente não faz muito não aposta em hard news, obviamente, porque não faria sentido competir com todo o ecossistema midiático brasileiro e mundial em termos de hard news. Então, mesmo, claro, a gente dá algumas notícias mais rápidas, imediatas, mas sempre com um pouco mais de análise, mais profunda, ligando os pontos, por ser um site especializado e também toda a trajetória que o Observatório construiu até aqui, então tem muita coisa já para ligar, dar essa aprofundada no contexto e tudo mais. Então, bom, aí você tem também o garimpo ilegal na Amazônia, os impactos, né, em povos indígenas, comunidades tradicionais, enfim, a gente cobre uma série de coisas aí relativas à mineração que a gente pode aprofundar ao longo do debate aqui. E eu também, como repórter freelancer, cubro bastante coisas sobre a Amazônia e Cerrado, principalmente. Né? Aí foco mais em povos indígenas, desmatamento, a questão da soja, do agronegócio aqui no Cerrado, para Mongabay, para Reuters, para Repórter Brasil e vários outros veículos aí ao longo do tempo. Então, enfim, é um prazer. Acho que são temas que estão já há alguns anos em alta, por assim dizer, pelos motivos errados, né? Porque o Brasil vive uma crise enorme ambiental. De fato, isso atrai muita atenção nacional e internacional, especialmente. E realmente não faltam pautas e acho que quanto mais jornalistas
dispostos a investigar esses assuntos melhor. Então, vamos conversar sobre isso. Legal. E, Maurício, para quem quiser te acompanhar, saber mais do seu trabalho, o Twitter é um bom canal, o Observatório da Mineração também. Sim, claro, o caminho melhor, mais fácil é visitar o site do Observatório, né, observatoriodamineração.com.br. Lá tem todos os links para as redes sociais do Observatório e também no meu perfil, se quiserem, meu portfólio, redes sociais, etc. Tem tudo lá. Mas o observatoriodamineração.com.br é o meu. Bacana, gente. Bom, então, para dar ponto, para nós começarmos essa conversa, entrarmos mais no assunto, se vocês pudessem, quando vocês começaram, ter recebido alguma dica básica, digamos, qual ou quais vocês acham que seria relevante? O que você poderia passar, vocês poderiam passar, de repente, para um aluno de jornalismo, ou alguém que atue, digamos, em esporte, queira passar para a parte de ambiente? Teria alguma dica que vocês dariam, uma dica básica, talvez? Quem se dispõe? Fernanda, pode ser? Não, a primeira coisa que me ocorre, assim, Daniel, acho que é ler, né? Ler o que tem sido produzido sobre isso, assim, né? E hoje em dia a gente tem vários portais, né, que estão fazendo um trabalho excelente de cobertura ambiental e mais especificamente de Amazônia, como o próprio Observatório da Mineração, também Amazônia Real, um site, né, de duas mulheres, duas jornalistas que estão lá e estão com uma equipe também muito boa, sempre em cima do lance, assim, né, e com um olhar muito da própria da população de lá para a região, assim, né, que é muito legal. A Repórter Brasil é outro veículo que acompanha isso de perto. O Eco é um veículo que, de uma perspectiva mais de conservação mesmo, faz um trabalho super importante. A Agência Pública, o InfoAmazônia, que tem esse foco mais para a parte de mineração mesmo, especialmente mineração dentro de terras indígenas e unidades de conservação. Em Mongabay, também um veículo bem interessante. Então, acho que a minha primeira dica seria isso, assim, né? Ver o que está sendo produzido, até porque é um tema muito amplo, né? A gente fala em jornalismo ambiental, tem muitas possibilidades, né? Ainda mais hoje em dia, com toda essa mobilização internacional em relação ao aquecimento global, por exemplo. O aquecimento global é um universo dentro do jornalismo ambiental, onde é possível, né, se tomar diversos caminhos de apuração, de reportagem. Então, acho que seria interessante começar vendo o que está sendo produzido, até para poder, dentro desse universo muito amplo, poder entender o que atrai mais, né, o que teria mais interesse assim, em se especializar. Uhum. Nesse sentido que a Fernanda disse, eu, nos últimos anos, especialmente, passei a dar alguns workshops, dar aula de jornalismo investigativo no IDP, enfim, falar dentro de curso, né, palestra também. Comecei a receber muita demanda de jornalistas, né, daqui de fora para ajuda, né, sobre fontes, pautas, contexto, aquela coisa toda, né. O que a Fernanda falou é perfeito. Acho essencial, claro, você saber o que está acontecendo, acompanhar os veículos, além da grande mídia que tem a sua cobertura, de fato, os veículos independentes especializados no assunto, porque tem muita matéria boa publicada nos últimos anos. E nesse sentido, assim, fazer o dever de casa, porque parece básico, elementar, que estou falando, mas garanto, muita gente que procura ajuda não fez o dever de casa antes. E você fazer esse dever de casa, que é, além de ler, você tem um assunto, você tem um tema, tem uma pauta, uma ideia, pesquisa, procura nas fontes, né, oficiais, dentro dali dos caminhos que você já mapeou, o que você quer ver, vai além da página 1, 2, 3 do Google. Parece óbvio, mas muita gente não faz esse óbvio. Você tem uma dúvida, né? Pesquisa se essa dúvida sua você já consegue achar a resposta fácil na internet. Isso vai, né? Obviamente você vai, claro, acumular conhecimento necessário para a sua pauta, e também na hora de procurar ajuda, seja com quem for, no contexto que for, você já está alguns níveis adiante, né? Vai facilitar o seu processo e também quem for te ajudar. Uhum.
Daniel, se eu pudesse acrescentar uma coisa que me ocorreu agora, claro, isso já é uma segunda etapa, né, talvez, mas o que eu tenho percebido, principalmente no último ano, assim, um ano e meio, acho que desde que a questão das queimadas da Amazônia começou a tomar uma proporção maior, é um interesse muito grande da imprensa internacional em cobrir o que está acontecendo aqui no Brasil. Não só produzir reportagem, né, mas também muitas vezes até relatórios, assim, né? Às vezes a gente é contratado para fazer um relatório mostrando quem é que está produzindo, por exemplo, soja aqui no Brasil, soja que pode estar sendo exportada para a Europa e contaminada com desmatamento, porque os países europeus estão muito preocupados com isso, assim, né, em não estar comprando produtos contaminados com desmatamento ou com violações de direitos humanos, trabalho escravo e tudo mais. E muitos desses trabalhos, eles são em inglês, né? Então, acho que isso também é uma coisa que eu tive que me obrigar a ir atrás e melhorar meu inglês para conseguir escrever, né? Claro, não com inglês perfeito, mas ao menos dar conta de fazer uma matéria em inglês razoavelmente bem. E acho que isso é um ponto que ganha muitos extras, assim, né? Na hora de estar disputando aí talvez uma vaga ou na vida de freelancer mesmo. Uhum, perfeito. E, bom, trata-se de um assunto complexo que tem uma miríade de pautas, e essas dicas essenciais, mas ainda assim há uma certa complexidade no tema, principalmente da mineração. Eu, por exemplo, estava escrevendo ali a descrição do evento e me peguei na dúvida de mineração e garimpo, às vezes até dúvidas elementares ocorrem. E em relação a essas dúvidas elementares, como você vai abordar um assunto complexo, especificamente no caso da mineração, tem alguma rotina de pesquisa que vocês fazem, por exemplo, diários oficiais de estados, ou ligar para ONGs, ligar para outros pesquisadores? Como é que isso se dá? Porque, né, se a gente for tentar abraçar tudo, a gente acaba não abraçando nada. Eu acho, Daniel, que depende muito, claro, da pauta, né, do tipo de qual é a sua pauta, qual é o seu foco, quais os pontos que você quer cobrir, né? Porque, como você disse, eu sempre falo isso nas aulas, você cobrir mineração é você cobrir o mercado internacional, toda a cadeia de mineração, extração, produção, financiadores, refino, comércio internacional, relações internacionais, atuação do Ministério do Minas e Energia, da ANM, do governo brasileiro, lobby, impactos, né, em povos indígenas. Então, você abre um leque infinito de possibilidades de cobertura, né? Assim, você tem, novamente, você vai fazer uma pesquisa com o seu foco, ali você vai achar muita coisa, com certeza, tem várias, nos próprios sites, né? Por exemplo, a ANM, que melhorou muito a transparência nos últimos tempos, vai achar uma infinidade de informações ali possíveis que vão, no mínimo, podem originar pautas interessantes para vocês. ANM? A Agência Nacional de Mineração. Ah, sim, tá. Por exemplo, a questão das barragens, mesmo 2, 3 anos atrás, não tinha um sistema que hoje está no ar, que você pode consultar vários detalhes lá. Hoje, antigamente, não existia isso. E assim vai, dados de CEFEM, que é a taxa que as mineradoras pagam, etc. Requerimentos, né, em terras indígenas. Você acha muita coisa nos órgãos oficiais. E essa é uma dica, assim, as pessoas ficam muito preocupadas com fonte, né, pauta, onde é que eu acho. Uma dica essencial às vezes as pessoas acham que jornalismo investigativo você precisa ter um material exclusivo, bombástico, sensacional, uma fonte que te entrega uma coisa, né? É claro, pode acontecer, acontece, é maravilhoso, sensacional se você chegar no material desse. Mas, assim, o grosso do trabalho, gente, é enfiar a sua cara na burocracia mesmo. É ler o que ninguém está a fim de ler, é ler uma infinidade de relatório, decisão judicial, norma, portaria, as próprias notícias desses, né, do MME, ANM, do governo em geral e dos estados, vão te puxar links para várias coisas que você lê aquilo e, pô, ok, legal isso aqui, né? Tudo muito bom, muito bem, investimento bacana, mas vamos ver se é isso mesmo? Você vai puxando os fios, você vai
vai montando a sua pauta, sabe? Você não precisa de ser um material exclusivo, maravilhoso, espetacular, que só você tem para fazer uma matéria boa. 95% do tempo você não vai dar furos mundiais exclusivos, você vai fazer um trabalho investigativo, né? E assim, você olhar para a infinidade de informações que nós temos na internet, olhar para algo que ninguém está olhando, isso já é sensacional, é maravilhoso, isso é jornalismo investigativo, porque a quantidade de informação é infinita, mas ninguém está olhando para várias coisas, né? Ninguém está ligando esses pontos, ninguém está contando essa história, ouvindo fontes, colocando isso de uma maneira, né, inteligível para as pessoas. Isso é o dia a dia do jornalismo investigativo, você com certeza vai achar muita coisa aí, em alguma desses lugares que eu falei, em vários outros, a gente pode, enfim, falar mais sobre isso aqui na live, mas o essencial, o dia a dia é esse. Uhum. Fernanda, você quer... Não, achei muito legal isso que o Maurício falou, porque é bem isso mesmo, né? Às vezes não é nada muito glamuroso, né? Ficar lendo um monte de nota técnica e diário oficial, e ali às vezes tem coisas muito importantes, muito relevantes, que passam despercebidas, né? Inclusive, até às vezes eu fico pensando quantas boiadas não passaram que a gente não só vai descobrir talvez daqui a algum tempo, né? Porque é difícil acompanhar tudo. Mas eu acho que, assim, eu vejo que tem alguns níveis de investigação, assim, né? E tem que ver até onde é possível chegar, né? Porque tem uma parte de uma investigação sobre mineração, e estou falando agora de maneira muito ampla, e como tu disse, que nem o próprio, tem a mineração legal e legal, o próprio garimpo, né? Nem sempre é legal, existe o garimpo legalizado. Então, isso, a primeira coisa, eu acho que para quem for fazer uma reportagem sobre isso, é entender esse basicão mesmo, que é a partir de onde tu começa a, a entender a história que tu quer contar. Mas eu acho que tem alguns níveis, um deles é isso, assim, né, as informações que são públicas e que estão disponíveis, por exemplo, na Agência Nacional de Mineração, os próprios dados de recolhimento de CEFEM, que é esse imposto que se paga sobre o minério, próprias informações de multas que se tem no site do IBAMA, nos diários oficiais, às vezes até para conseguir entender melhor sobre uma pessoa que tu acha que pode estar, né, por trás de algum garimpo legal, alguma coisa assim, próprias redes sociais podem ajudar. Acho que tem uma grande quantidade de informação que se consegue através desses dados, né, e dessas fontes. E acho que tem uma outra camada que é aquela que não aparece, né, nos dados oficiais e que só se acessa conversando com quem está na região, né, e com quem trabalha nessa região. A gente tem muita ajuda de organizações não governamentais, de pesquisadores, né, de universidades, tem muita gente que entende muito do assunto e que às vezes está lá onde as coisas estão acontecendo e vão ter muitas informações interessantes para passar. Eu acho que tem uma outra camada que é aquilo que tu só vai entender indo até o lugar, em muitos casos, né? E que vai te dar, às vezes, uma perspectiva completamente diferente da história, que infelizmente não é tão simples, né? Não é todo veículo que tem, né, essa disposição de mandar o repórter, e mesmo condições financeiras de mandar, né? Viajar na Amazônia é muito caro, infelizmente. Então, acho que tem essas várias camadas, se é possível ir por todas as três, né? Chegar até o trabalho de campo excelente. Mas acho que com as duas anteriores, que é esses dados e essas entrevistas, já é possível descobrir muita coisa. E acho que isso, assim, né? Acho que ir se familiarizando com essas bases de informação é bem importante para quem quer cobrir mineração e garimpo no Brasil. Uhum. Gente, para dar uma finalizada nesse ponto, só queria retomar aquela primeira, digamos, usando como a Fernanda disse, essa primeira camada. Vocês citaram, e para reunir as informações de modo mais fácil para quem nos acompanha, vocês citaram a AMN, Agência Nacional de Mineração, vocês falaram também do recolhimento de multas, né? Dado se pagou ou não, CEFEM, como é que é? Vocês podem me relembrar, por favor? CEFEM, acho que o Maurício vai saber explicar melhor do que eu o que é o CEFEM. Uma compensação, né? Muita gente não gosta de chamar tecnicamente de imposto, sim, porque é uma taxa de compensação que as mineradoras pagam para
divide aí, né, municípios, estados e a União, pela exploração mineral que ela pratica em um determinado lugar, considerando que a extração mineral tem uma vida útil, né, então aquilo começa, está previsto para acabar num determinado tempo e inevitavelmente causa uma série de impactos diretos e indiretos socioambientais, então é uma taxa de compensação por essa exploração, e aí você tem, claro, em todos os minérios você tem essa taxa e do ouro também, né? Falou esse negócio do garimpo da mineração, é importante porque o garimpo, nos últimos anos, né, do governo Bolsonaro para cá, tem bastante pauta e foco em cima disso, né? Por alguns motivos, além do fato do garimpo ter explodido dentro de terras indígenas, principalmente, o que é ilegal, o governo Bolsonaro ser muito próximo de lideranças do garimpo, tem o PL 191 2020 do Bolsonaro que quer autorizar garimpo dentro de terras indígenas, com tudo isso, os requerimentos de mineradoras dentro de terras indígenas e outras de empresas grandes, médias, pequenas, enfim, isso tudo nos últimos anos tem chamado a atenção inevitavelmente, por mais que seja um problema histórico, antigo e tudo, mas é fato que, né, como são casos muito conhecidos, o terra indígena Yanomami, dos Munduruku no Pará, os Kayapó também no Pará, são ali, norte do Mato Grosso também, tem alguns hotspots, né, alguns focos de garimpo ilegal no Brasil, dentro de terra indígena, nesse caso, que são desde os anos 80, 70, em alguns casos, e teve um novo boom agora, também porque o preço do ouro no mercado internacional bateu recorde aí, ano retrasado, né, na pandemia, e segue muito alto. Então, tudo isso junto, né, preço do ouro explodindo, governo Bolsonaro liberando geral crime, não investigando ninguém, sendo parceiro da galera que explora essas áreas indevidamente, enfim, tudo isso causou esse estímulo, né? E é importante, assim, a Fernanda disse, claro, é sempre legal você falar com quem está na ponta, e para chegar lá você tem, além das ONGs, você sempre vai achar, provavelmente, alguma organização que atua nesses locais, ou mesmo, no caso de povos indígenas, você tem organizações dos próprios povos, né? A PIB, que é nacional, a COIAB, que é da Amazônia, cada povo também tem suas lideranças, né? Suas próprias organizações aqui, eu falei Munduruku, dos Kayapó, Yanomami, todos, quase todos ali, os povos indígenas, você vai conseguir achar na própria internet alguma organização, associação, e, enfim, vai chegar alguma pauta para conseguir falar por telefone, na maioria das vezes, porque o telefone ou o WhatsApp, né? Às vezes você não tem o sinal ali, mas por WhatsApp, em determinado momento, ou quando visita uma cidade, enfim, você tem essa dificuldade de algumas fontes, por motivos técnicos, porque, como a Fernanda disse, claro, você ir a campo é sempre muito bom, mas são reportagens caras, demoradas, os recursos para isso são muito escassos. A pandemia, que a gente está vivendo a pandemia ainda, né? Recorde de casos agora, apesar das vacinas e tudo, ainda dificulta também a questão de viagem e tal, então você, grosso do seu trabalho é feito em casa mesmo, né? Então você vai ter que se virar as condições possíveis, isso vale tanto para a Amazônia como qualquer região do Brasil, né? E daí, claro, você pode puxar o fio de pesquisadores, universidades, etc e tal, e só voltando na questão rapidamente do inglês que o Fernando falou, é ótimo para você como freelancer poder se comunicar em inglês, escrever em inglês, mas também para você ler, né? Você vai ampliar muito a sua possibilidade de fontes, se você conseguir ler bem inglês, o que vai te ajudar bastante no seu trabalho, sem dúvida. Uhum. CEFEM, desculpa, vou jogar lá atrás também, mas CEFEM é C-E-F-E-N? C-F-E-M. Tá, maravilha. Anotado aqui. Queria agora passar para uma outra parte que vocês estavam, que a gente estava discutindo aqui sobre essa possibilidade de ir até ao local, mas também existe um risco nesse tipo de cobertura, né? Porque aqui fazer um trabalho à distância acaba sendo menos perigoso do que local, presencial, porque a gente sabe que há uma violência muito grande contra quem se põe no caminho de mineração ilegal. E que cuidados vocês tomam ou vocês sugerem as pessoas tomarem para evitar pisar em certos pés, por exemplo? Bom, eu nunca fui a campo para fazer reportagens sobre mineração ou sobre garimpo. Já fui a campo várias vezes para fazer outro tipo de reportagem,
principalmente relacionado à cadeia da pecuária. Mas eu acho que tem algumas dicas que valem para qualquer campo que tu for fazer, assim. E uma delas é uma pré-produção muito boa, né? Ou seja, saber muito bem para onde tu está indo, saber com quem tu pode contar lá se acontecer alguma coisa, né? Então, ter ao menos uma pessoa na região onde tu vai com quem tu possa contar, né? Que seja uma base de segurança, né? Alguém que possa te ajudar a se orientar nesse lugar e até te colocar em contato com as pessoas certas. E a parte logística também, né? Tá muito bem amarrada. A gente sabe que é muito comum ter imprevisto na Amazônia, né? Porque se desloca muito de barco, se desloca de carro por estradas que são muito ruins. Então, também é bom ter sempre uma margem de tempo, né? Coloca uns diazinhos a mais, não deixa um cronograma muito apertado, porque provavelmente alguma coisa vai dar errado, ou mais de alguma coisa. Então, tem que planejar o imprevisto, assim, de alguma forma. Em relação à questão de segurança, assim, né? Eu sempre digo que, claro, tem um risco, né? No meu caso aqui, que eu ia até lá fazer reportagens, já tive situações, né, um pouco mais tensas, assim, nada grave, mas situações um pouco mais tensas. Mas eu sempre digo que o risco grande mesmo, né, é para o repórter que vive na região, né, que mora lá. Porque a gente, não sei de onde o Maurício mora, né, mas tipo, eu saio aqui de Porto Alegre, vou, sei lá, vou passar 10 dias, 15 dias na região e volto, né? Então, a chance de acontecer alguma coisa comigo é muito pequena, assim. Quem realmente a gente tem que cuidar, né, é o repórter que mora lá e também as nossas fontes que ficam lá, né? Então, dependendo, o cara vai nos dar uma entrevista, se expõe e a gente coloca o nome da pessoa na matéria e volta para casa aqui tranquilamente, fica em total segurança e a pessoa vai continuar lá tendo que olhar para a cara do sujeito que ele denunciou todos os dias, né? Então, acho que esse é o maior cuidado, é mais até com a segurança das nossas fontes do que com a nossa, assim, né? Claro, a gente tem que tomar providências, mas o risco para o jornalista que vai e volta, como é o meu caso, ele é bem menor. É perfeito o que a Fernanda disse, né? Tem um relatório da Global Witness anual, que eles mostram que a mineração e o agronegócio são os setores que mais matam ativistas ambientais no mundo, especialmente na América Latina, especialmente na Amazônia, a Amazônia não só brasileira, né? Mas, novamente, as pessoas que correm mais riscos, que são mortas com frequência, como recentemente foi assassinado um casal de ativistas na Amazônia, são as pessoas que moram lá. São os ativistas que moram lá, estão na ponta, vivem o dia a dia, né? Denunciando situações, seja do garimpo, da pecuária, madeira, enfim, etc. Né? Todas as questões relacionadas. Para você, como a Fernanda disse, você não vai sair da sua casa sem fazer uma produção decente, fazer contatos com pessoas confiáveis na região, né? Mapear exatamente qual é o seu roteiro. Claro, vai fazer um roteiro, tentar seguir ele, né? Nada é perfeito, tem uma série de imprevistos, mas fontes locais confiáveis, conversar muito com as pessoas antes de você ir a campo, nunca ir sozinho, né? Preferendo pelo menos em dupla, se for possível, ou se você estiver sozinho lá, ter alguém de apoio local que você possa confiar. Mas, assim, você vai até certo ponto, né? Isso, a segurança vale tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista digital, né? O que você faz para se proteger, para não ser espionado? Como você tem casos aqui de mineradoras que tinham setores dedicados à espionagem, isso é público, notório, no caso da Vale, uns anos atrás. Tem matérias na agência pública, inclusive, muito boas sobre isso, lá em 2012, 2013, se eu não me engano, um ano. Assim, você vai ter um certo limite, você não tem como competir com uma mineradora que lucra 40 bilhões no trimestre, né? Os seus recursos são limitados, você vai tomar uns cuidados, tentar, né, usar o seu bom senso e tudo, mas claro, tem situações, né? Já fui a campo investigar milícia rural, por exemplo, milícia de grileiros e, enfim, de policiais na Bahia, no Pará e tudo. São situações tensas, delicadas, mas, novamente, você tomando esses cuidados, fazendo uma produção prévia muito boa, tendo gente local em quem você possa confiar e não fazer nenhuma
besteira, né, dando mole, por assim dizer, acho que vai te ajudar bastante a evitar não só incidentes, eu não digo nem ameaça física, né, mas ser intimidado, né, ameaças indiretas, né, tem muita gente que vai para cima de você, olha, toma cuidado se você publicar isso, né, ou querendo chegar na carteirada, quem é você exatamente, o que você faz, mas, sabe, essas coisas assim, isso é muito comum, né, até por telefone mesmo acontece com frequência, né, então é bom ficar atento, porque a maioria das ameaças, das questões não são da ameaça física, né, mas de assédio moral, dessas outras coisas diretas e indiretas. Uhum. E nesse cuidado com a fonte, vocês sugeririam esconder os nomes da fonte ou mudar o nome da fonte? Isso é uma avaliação muito caso a caso, assim, não tem uma regra, né? Depende da situação, é uma coisa que tem que ser decidida com a fonte, né? Sim. Então, obviamente, se a fonte diz, não quero aparecer, não tem nem discussão. Algumas fontes avaliam que colocar o nome numa reportagem pode reforçar a segurança delas, né? Porque dá uma exposição, caso venha acontecer alguma coisa, vai se saber quem foi, mas isso é muito caso a caso, assim, não tem uma regra, é uma coisa que tem que ser muito conversada com a fonte, é muito bom, e daí acho que é uma vantagem de estar trabalhando com veículos também, né, que são bons veículos que vão ter um editor, alguma pessoa com quem tu possa também conversar, trocar uma ideia, né? Não são decisões fáceis, assim. Então, é bom se aconselhar bem e ouvir principalmente o que a própria fonte acha. Né? Assim, acho que, claro que sempre o ideal é que a pessoa fale em on, né? Você possa citar o nome da pessoa, ela possa contar a história dela devidamente, tudo, mas novamente, como a Fernanda disse, varia muito de acordo com o caso, às vezes a pessoa você recebeu um material, né? A pessoa não quer se identificar. Então, tem gente que abomina essa questão do off, mas a verdade é que, inevitavelmente, em algumas situações, algumas matérias, com algumas fontes, você vai ter que respeitar o off, manter o off, desde que seja seguro para a pessoa e para você, que vale a pena, não comprometa a matéria, não comprometa a segurança dela, que ela não seja facilmente identificável, mesmo em off, porque às vezes as pessoas ali na região são assim, você não está falando de um mundo muito grande, amigo, dependendo de onde é que você está reportando, né? Então, alguém mais ou menos esperto vai conseguir rastrear quem é, né? Então, você tem que ponderar muito bem esses casos, possibilidades e ver porque, obviamente, se em última instância aquilo colocar em risco a pessoa de alguma forma, não vai valer a pena e, infelizmente, vai ter que abandonar a pauta, a reportagem. Acontece, é o melhor a se fazer. Mas, de modo geral, tendo uma análise razoável em conversa com a pessoa, você chega nesse ponto, né? Assim, você tem tanto essas situações de gente que vive na ponta, como no caso do Brasil, a servidores públicos que têm estabilidade, que ainda têm estabilidade, o governo Bolsonaro não conseguiu destruir, que ainda se prestam, né, por ter essa estabilidade, a fornecer documentos, informações, a falar mesmo, em on, em off, por mais que sofra represálias internas e tudo, isso ajuda bastante, porque senão muita coisa que andou saindo de modo geral, não teria vindo à tona recentemente. É importante lembrar também desses servidores na área ambiental, estou falando, que se arriscam bastante, mesmo se expondo em on, inclusive. Uhum. Entendi. Agora, pessoal, eu queria trazer o assunto com um recorte mais específico. A gente trata da cobertura ambiente e mineração. É um ponto que a Fernanda aqui citou algumas vezes, mas acho que ela está se referindo mais à parte de agropecuária. Essa cadeia produtiva, né? Como faz todo esse caminho, como encontra o caminho lá daquela mineração com recursos ilegais, com exploração, depende de mão de obra escrava, enfim, com uma série de legalidades, como aquele pequeno ponto ali, ou seja, como fazer essa investigação, né, para esclarecer isso, toda essa cadeia daquele pequeno ponto até toda essa estrutura socioeconômica que, de repente, aquele garimpo ilegal foi criado porque o determinado minério teve uma subida no preço. Então, como é que
faz esse tipo de investigação? Fernando, talvez, ou Maurício, não sei, vocês sabem dizer? Bom, da minha experiência, assim, é muito complicado, né, fazer esse tipo de ligar todos esses pontos na cadeia do ouro, que é onde eu tenho mais experiência, porque é muito, muito, muito fácil fazer lavagem de ouro ilegal no Brasil, né? Então, esse rastro, ele não é nada confiável, né? Porque quando, né, o garimpeiro, ele extrai o ouro e ele vai vender esse ouro normalmente para uma DTVM, que é uma instituição financeira que é autorizada a comprar o ouro dos garimpos, né? Considerando que esse ouro fosse legal. Só que quando ele vai nessa DTVM, ele tem que informar de onde veio esse ouro, né? E isso fica lá anotado na CEFEM, que é aquele documento que a gente comentou. Então, ele informa de onde veio o ouro, só que ele pode informar o que ele quiser, basicamente. Não tem nenhuma conferência de que se o que ele está dizendo é verdadeiro ou não. Então, ele pode dizer que veio da mina A, e a mina A é uma mina legalizada, e aquele ouro automaticamente vai estar lavado, né? Vai ser um ouro legal para fins oficiais, assim, né? E isso é uma coisa que não seria difícil de resolver, né? Quem estuda esse assunto diz que a própria, né, uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, ajudaria muito, né, a se ter mais controle sobre a cadeia do ouro. Hoje em dia é tudo no papel, mas não há interesse, né, do governo em dar mais transparência, assim, a esse setor. Então, isso é muito complicado, é muito difícil de dizer assim, esse ouro, por exemplo, que foi exportado lá para a Suíça, saiu da terra indígena Carapó, por exemplo, porque a gente não tem, né, esse rastro para seguir. Então, por isso que ou se consegue, né, fazer reportagens assim mais contextuais, assim, né, de um problema, identificar atores que podem estar atuando naquela região, mas sem conseguir apontar o dedo exatamente, né, para a origem daquele ouro, quem está por trás daquilo, ou para se conseguir uma história mais com início, meio e fim, às vezes é preciso ir a campo mesmo, e ainda assim pode haver dificuldade de se acessar essas informações, assim, né? Então, por isso que é muito complicado fazer reportagens sobre cadeia produtiva do ouro, assim, no Brasil, por essa questão de falta de transparência. Até se o Maurício tiver alguma dica de como conseguir chegar mais longe do que eu tenho chegado, eu vou ficar bem feliz. Não, de fato, essa questão da cadeia do ouro é uma bagunça total, em resumo, assim, não tem nenhum controle, nenhuma garantia. Você tem estudos recentes, né, da UFMG, do Instituto Escolhas, você tem um projeto de lei do Fabiano Contarato tentando melhorar, né, esse rastreamento, essa transparência, que hoje em dia não existe, então você não tem nenhuma garantia que a sua aliança, o ouro da sua aliança não vem de uma terra indígena, de uma joia que você compra no shopping, do ouro que é exportado pelo Brasil. A cadeia inteira é completamente contaminada e, de fato, há uma mobilização recente, tudo isso que eu estou falando aqui é recente, para pressionar, pelo menos, que isso mude. Mas, assim, essa questão do garimpo, né? O garimpo se industrializou nos últimos anos, então, hoje é feito com maquinário pesado, com grandes investimentos por trás, com toda uma logística cara, complexa, não é mais ali apenas o cidadão que mora ali na cidade, pobre, que vai para a beira do rio com a bateia, né, para ver se acha alguma coisa. Essa lógica mudou, então todas as operações da Polícia Federal, investigações do Ministério Público Federal, inclusive, também é outra dica, né? Você teve várias investigações recentes e você, claro, sempre lança ali o release e tem o link para o relatório ali, né, completo. Leia o relatório completo, você vai achar muita coisa no relatório completo, que muita gente não vai falar você pode tanto usar com informações úteis para a sua matéria, como começar a linkar essas pessoas. Você tem esses nomes de empresário, quem são os sócios dessas pessoas, você tem requerimento em terra indígena, você tentou lavar né, esse ouro de que maneira,
Se ele se reuniu com representantes do governo, que em muitos casos se reuniu. Você tem um grande empresário aí do ouro considerado ilegal na Amazônia, que é muito próximo da cúpula do governo e que é dono de mineradora, é dono de refinaria, é dono de uma associação. Eu fiz algumas matérias sobre isso, também ajudei em outras. Fiz um observatório, ajudei em outros sair no Repórter Brasil. Os dados de ouro, né, que você tem, exportação, que diligência, né, que está sendo feita sobre isso. É complicado, mas esses fios estão sendo puxados recentemente, essas investigações ajudam muito, e você começar a montar o mapa, né? Pesquisar nomes, sociedades, empresas envolvidas, requerimentos, se tem CAR, por exemplo, se o fulano, por acaso, também registrou algum cadastro ambiental rural, né, que é autodeclaratório, mas o cara diz que é dono de uma área X lá no Pará, por exemplo. No caso do Pará, inclusive, é aberto, né? Você consegue consultar o CAL, que não é a regra geral dos estados, deveria ser, mas não é. Desculpa te interromper, Maurício. É CAL? C-A-L? CAR, Cadastro Ambiental Rural. R. Tá. Aí você consegue consultar pelo CPF, CNPJ da pessoa no site. Então, você vai montando, né? Quais são as relações, enfim, a partir desses fios de investigações, por exemplo, que eu mencionei aqui, mas é difícil mesmo no caso do ouro. No caso da mineração industrial, você já está falando de grandes empresas multinacionais que tem enfim, você vai ter uma quantidade de informação muito maior naturalmente, né, para onde vai o minério, o ouro, o cobre, o níquel que ela explora, quem são os acionistas, quem são os financiadores, se ela também tem requerimentos, é fácil, né, em terra indígena ou dentro de assentamento, outras coisas é fácil também de você consultar, porque eu acho sempre importante nas matérias dar essa noção da cadeia por trás envolvida, né? Porque para as pessoas é importante que se diga, que se dê nome aos bois, né? Quem são que fazem, quem que está lucrando com aquilo, quem é responsável por aquilo? Não é só a empresa X, né? Isso vale para qualquer empresa, em qualquer situação, né? A gente está falando de muito dinheiro e muita gente sai mencionada na história, é importante que sejam mencionadas. E esses relatórios são os relatórios da PF e do Ministério Público, né? Esses relatórios que têm nomes, CNPFs, CNPJs. Tem também, como a Fernanda mencionou aqui, as DTVM, se você vai no site do Banco Central com o nome de uma DTVM, você consegue achar lá, por exemplo, várias informações e endereços dessas DTVM, onde é que elas estão espalhadas pelo Brasil, qual é a rede delas e vários outros dados lá que elas são obrigadas a divulgar, entendeu? Então, é uma dica, por exemplo, também essas informações do Banco Central, que sempre se esquiva dessa responsabilidade em relação ao ouro, diga-se, mas você tem alguns sistemas, informações públicas que te ajudam a montar esse mapa aí de quem é que está por trás de quê. Maravilha, são dicas valiosíssimas. A gente recebeu aqui uma mensagem, uma pergunta da Cláudia Senso. Vou ler aqui. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a cobertura dos rompimentos de Brumadinho e Mariana, feita pela grande mídia especialmente. No caso de Mariana, é claro, a cobertura midiática em si foi exemplar. Do que fazer, não fazer, evoluir para a cobertura de Brumadinho? Ou seja, está perguntando se o que há de exemplo, né, no caso da cobertura feita em Mariana, tantos do que fazer, como não fazer e como melhorar. E, por fim, ela diz, pessoalmente, quero agradecer ao Maurício pelo trabalho maravilhoso do Observatório. Muito obrigado, Cláudia. Bom, tentar resumir essa questão da cobertura, eu sempre tento chegar no meio termo, tomar alguns cuidados, porque, de um lado, é óbvio que quando você tem um grande desastre, como foi Mariana e Brumadinho, a mídia inteira, inevitavelmente, vai cobrir aquilo, né? Então, vai ter, logo nos dias, né, após o desastre, uma cobertura massiva, e aí, ao longo do tempo, isso começa a ficar mais escasso, começa a variar, e aí, no aniversário dessas tragédias, né, quando faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso resgata uma série de matérias. O que eu acho importante é que, bom, sim, claro, o desastre de Mariana serviu de aprendizado em vários aspectos para Brumadinho, mas foram situações bem diferentes, né? Porque Brumadinho foi muito mais letal,
matou muito mais gente, 270 pessoas, Mariana matou muito menos, e então você teve toda aquela situação dos resgates ali, que se arrasta até hoje, inclusive, né? Algumas pessoas não foram achadas até hoje, os helicópteros dos bombeiros, na lama e tudo, e Brumadinho foi concentrado ali em Brumadinho e região. Mariana se espalhou por mais de 600 quilômetros pelo Rio Doce até o Espírito Santo. Então, são 2 estados envolvidos. No caso de Mariana, são 3 empresas, porque a Samarco, que era da Vale e da BHP, são 2 das maiores mineradoras do mundo. Então, são 3 empresas, 2 estados, dezenas de cidades, centenas de milhares de pessoas. É considerado o pior desastre ambiental, né, do Brasil. Mariana e Brumadinho, o pior acidente de trabalho da história, porque matou muita gente concentrado num lugar só. Mas o que eu acho importante, assim, a grande mídia faz o seu papel, de fato, mas é manter esse interesse, essas investigações ao longo do tempo, não só no aniversário desses desastres. Porque você tem muita coisa para falar, e nesses casos eu investigo isso diariamente, Mariana e Brumadinho, desde que isso aconteceram. E você está falando novamente do maior desastre ambiental da história do país, não é pouca coisa, e um dos piores da mineração em todos os tempos, e Brumadinho também, com consequências internacionais para isso. Um desdobramento de impacto direto, indireto, jurídico, social, infinito. Então, é importante manter as coberturas e eu acho que tem, assim, infelizmente, né, acho que precisou romper Brumadinho para que essa cobertura fosse intensificada. Porque em termos midiáticos, eu acho que Brumadinho teve mais ainda cobertura do que Mariana, infelizmente, repito. Mas tem melhorado o interesse e as pautas não têm ficado restritas, né, aos aniversários desses rompimentos e desastres, enfim. E aí tem uma série de coisas que durante o ano você consegue investigar e contar boas histórias necessárias sobre o estado. E, Fernanda, vi que você, fazendo uma crítica aqui da mídia, o que você achou dessas coberturas? Não, eu ia falar exatamente o que o Maurício falou, então por isso até não vou me alongar muito, assim, né, que é isso, assim, acho que, claro, quando o desastre acontece, é muito natural que haja, né, essa repercussão gigantesca, como aconteceu nos 2 casos, mas eu acho que o mais importante, né, é que essa cobertura não se perca, né, com o passar do tempo, e que se continue cobrando, né, a responsabilização dos responsáveis por isso. Isso é um dos principais papéis da imprensa, né, é cobrar, é não esquecer, até memória, né, todo mundo já esqueceu, mas a gente não pode esquecer, tem que continuar cobrando por essas responsabilizações, e eu acho que a partir dessas tragédias também poderia haver uma cobertura mais frequente, né, de outras barragens, né, para que não tenha que acontecer outro acidente como esse, para a gente olhar para esse tipo de estrutura, assim, né, de haver uma cobertura mais frequente, uma cobrança mais frequente da questão de segurança de outras barragens desse tipo que a gente tem espalhadas aí pelo país. Me veio uma dúvida agora, talvez seja de desconhecimento meu. Existe algum site, algum lugar que reúne, quase como um monitor dessas barragens? Antes o Maurício disse que esse trabalho não era feito, foi a partir da tragédia que começaram a fazer. E existe algum site do governo ou sociedade civil, ONG, que reúne, faz, digamos, um mapa, algo assim? A Agência Nacional de Mineração tem um sistema de barragens público que você consegue entrar lá, enfim, mapear e ver detalhes de cada barragem. Você tem outros sistemas também, acompanhamentos, outros sites, mas o do governo oficial é da ANM, que é a agência responsável por isso. E só rapidamente, né, uma infinidade de coisas para falar nesse tema, mas é importante dizer que você tem dezenas de barragens em risco no Brasil hoje, oficialmente, né, com risco de rompimento, sobretudo em Minas Gerais, que concentra dezenas dessas barragens, sendo que as que romperam não eram consideradas de risco alto. Então, você imagina qual é a real situação disso. Além dessas questões, você tem os projetos que estão em andamento, né, e novos projetos que vêm surgindo em vários estados, né, que inclui a questão da barragem, que é basicamente o rejeito, né, o lixo que sobra da mineração, por mais que também esse lixo tenha valor econômico, tem um minério ali, eles tentam reciclar esse minério, digamos assim, para lucrar também com o que está naquela barragem,
mas isso são bombas relógios espalhadas pelo país inteiro e que a mineradora e a sociedade vai ter que lidar com isso, inevitavelmente, que ela não desaparece, precisa ser desativada, né, descomissionada, como eles chamam, enfim, tem alguns métodos para isso, mas é uma situação muito, 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 muito séria, muito grave e com várias implicações. Bom, um assunto complexo que sim, tem vários nuances aí para a gente analisar. Daria para a gente abordar aqui até investigações pelas redes sociais, se eu não me engano, a BBC Brasil fez uma do tipo de venda de minério, equipamentos de garimpo, até espaço para garimpo mesmo. Tem também abordagens pós-tragédia, digamos assim, que é questão de saúde mental, desenrolar de processos, e fora cada investigação específica possível fazer em cada estado, né, nas barragens de cada estado e os atores envolvidos nela. Mas, infelizmente, o webinar aqui temos tempo de 1 hora, estamos chegando no nosso fim. Acredito que, do nível básico, a gente conseguiu pelo menos tocar nos assuntos. Eu queria saber de vocês, Fernanda e Maurício, se tem alguma coisa relevante que eu não perguntei, que vocês acham importante comentar aqui? Eu acho só para pegar esse gancho final que a gente está dizendo, assim, é que, de fato, você tem uma quantidade absurda de coisas acontecendo na área ambiental nesse país nos últimos anos, de desgraça, de ataques assim, semanais, diários, que vêm de várias fontes, né, do governo. A famosa frase lá do Ricardo Salles da boiada, eles realmente tentaram e passaram várias boiadas, e várias dessas estão passando ainda, tanto do ponto de vista legislativo, do executivo, nos estados. Esse lobby é permanente. Então, assim, esse é um problema, né? Porque a quantidade absurda de desgraça acontecendo na área ambiental te impede de respirar e olhar e ter calma e foco, né? Como jornalista, para escolher uma pauta, um assunto, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem semana que você fala, meu Deus, só essa semana foi, né? Dá para enumerar dezenas de pontos. Mas, ao mesmo tempo, é muita pauta. Então, eu acho que é necessário fazer esse acompanhamento, seguir todos esses veículos que foram mencionados aqui e outros, né? E acompanhar não só o governo, mas todo esse entorno, né, de quem toma essas decisões, do que muda, porque as regras estão mudando, as regras infralegais estão mudando, as regras, os projetos de lei, né, de acordo com o ritmo aí do Arthur Lira e tudo. Então, assim, pauta não falta, novamente, um assunto que tem interesse nacional e internacional muito grande, na Amazônia e fora da Amazônia. Mas a gente foca muito em Amazônia, 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 mas o Brasil é grande, né? Tem outros lugares que merecem atenção também, como o Cerrado, já foi mencionado aqui, mas, enfim, você tem pauta no país inteiro, e espero que tenha sido útil as nossas dicas aqui, debate para quem já está na área, ou está começando a ter interesse, independente do nível de experiência no setor, no assunto, e poderíamos ficar aqui muito mais 5 horas conversando, se fosse necessário. Mas espero que seja útil para quem está assistindo. Obrigado, Maurício. Fernanda? Não, só queria agradecer o convite de novo, dizer que eu gostei muito da conversa, aprendi bastante ouvindo o Maurício também. E é isso, acho que estimular, né, os jornalistas, principalmente os que estão começando, que estão nos ouvindo, a, a trabalhar com jornalismo ambiental, né? Eu acho que é um tema que está ganhando muita importância, isso tende a aumentar, né, nos próximos anos, talvez se torne uma das principais pautas, né, dos próximos anos aí. Todos os veículos vão ter que, cedo ou tarde, se dar conta disso. Então, é um tema super importante, super interessante, e quanto mais colegas, né, cobrindo, melhor. Então, deixar esse estímulo aí para o pessoal fazer jornalismo olhando para essas questões. Gente, só vou alugar vocês só para mais uma perguntinha que a gente recebeu aqui, do Edival Lessa, tá? Só rapidinho. Deixa eu ler aqui. Pretendo criar um projeto de jornalismo local com foco em meio ambiente, mas tenho dúvidas acerca da periodicidade de atualização do conteúdo. Também fico com receio de focar muito em comportamento e não ter fôlego para investigações. O que vocês diriam sobre isso? Outra questão é, dá para viver de um projeto de jornalismo ambiental? Em que medida continuar fazendo freelas
não esvazia a atualização de um site próprio? Olha, perguntas difíceis, assim, né, sobre essa questão da atualização, né, de uma página. Isso até o Maurício falou sobre o observatório, né, não adianta a gente ficar tentando competir com hard news, né, site de notícias diário, vai sempre sair perdendo, né, e já tem muita gente fazendo isso, acho que também não tem muito motivo para fazer. Então, certamente, né, investiria mais em fazer reportagens mais densas, mais aprofundadas, mais analíticas, que fossem trazer uma informação a mais, né, do que isso que sai no jornalismo do dia a dia. Sobre, né, se dá para viver disso, eu acho que dá, porque hoje em dia tem muita gente disposta a financiar esse tipo de produto jornalístico, assim, né? Tanto dentro do Brasil, mas também muito fora do Brasil. Quando o próprio IJNet, né, traz muitas informações de bolsas, financiamentos, oportunidades para a cobertura desse tema. Então, acho que se a pessoa se organizar bem, né, ficar ligada nessas oportunidades, é possível, sim, financiar um projeto desses. Em relação a fazer os freelas e ter um projeto próprio, é bem desafiador. Não vou dizer que não, porque né, quem é freela sabe, a gente trabalha para muitos veículos ao mesmo tempo, né, tem muitos projetos em paralelo, e manter o negócio próprio, eu nunca tive essa experiência, mas imagino que seja bastante desgastante, né, que exija uma atenção, está muito próximo, né, daquele projeto. Então, acho que isso realmente pode ser um pouco mais complicado. Talvez seja bom começar aos poucos, assim, né, e sentindo se é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo ou não. Rapidinho, né? Acho que sim. Primeiro, é possível você viver como freela nessa área, se falta ou não falta gente interessada, veículos interessados em te pagar para cobrir isso e publicar os reportagens. No Brasil e fora do Brasil não faltam, bolsas, oportunidades não faltam. Eu não ficaria tendo veículo próprio, não, que é o meu caso, né? O meu relatório tem mais de 6 anos agora. Você vai construindo a sua história ao longo do tempo, inevitavelmente, né? Você não vai do dia para a noite surgir, enfim, criar credibilidade, referência na área, você não vai publicar uma investigação relevante, bombástica, que seja atrás da outra. Não ficaria muito preocupado em ter que soltar 1 ou 2 matérias por semana. Acho que se você tiver tanto investigações ou reportagens, coisas mais curtas a soltar, que sejam relevantes e que acrescentem, né, ao debate aquele assunto que não foi dado ainda, ótimo, excelente. Se tiver tempo para fazer investigações mais longas, aprofundadas, ótimo, e uma coisa vai alimentando a outra, né? Você vai criando parcerias com essas instituições, por exemplo, para reportagens, para relatórios, eles vão te financiar, né, com o tempo, claro, para, enfim, cobrir esses assuntos. Então, que é mais ou menos a história aí do observatório, né? Mas esse ecossistema de financiamento que a gente tem nos veículos independentes de fato, são principalmente de instituições estrangeiras que têm interesse, acreditam que esse jornalismo é necessário, importante, né? Dessas bolsas que tem bastante, né? E de oportunidades aqui no Brasil também para ir para abordar alguns assuntos específicos. E eu acho que se é difícil, é difícil. Eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei nos últimos anos, e não raro eu trabalho de 7h30 da manhã às 10 da noite. Não vou mentir, não vou dizer que é maravilhoso, que é espetacular. Provavelmente você vai trabalhar mais por conta própria do que se você fosse cumprir seu horário num lugar X, qualquer que seja. Tá? É difícil, é desgastante, é complicado, não é fácil, não é. Mas se você quer, se você acredita, e acho que de maneira geral a carreira de fazer a cobertura socioambiental é muito boa, né? Claro, você precisa gostar, acreditar, se dedicar, tem seu risco, Jenny, que a gente já comentou aqui, tudo, mas é recompensador também, né? Você está falando de assuntos que contribuem com suas limitações inevitáveis da imprensa, de uma reportagem, contribuem para a sociedade, contribuem para aumentar pelo menos o conhecimento sobre a crise climática, que está ligado diretamente a todos os assuntos que a gente falou aqui, mineração, pecuária, desmatamento, etc, etc, etc. Então,
acho que vai um pouco além também só do ganhar dinheiro, né? Mas de contribuir com uma coisa relevante que, enfim, que signifique algo para você e que dê algum retorno para a sociedade, para quem está te lendo. Maravilha. Propósito, né? Bom, Fernanda, Maurício, só queria agradecer a aula aí, o papo foi maravilhoso. Poderíamos abarcar muito mais assuntos, seguir aqui até altas horas. E o Edivar agradece aqui aos dois, muito obrigado, ele disse. Queria agradecer a todos os participantes, queria agradecer ao Fernando, ao Maurício, desejar uma boa quinta, uma boa tarde para todos. Lembrando que depois o webinar estará disponível, quem não conseguiu ver na íntegra, vai estar disponível no YouTube, no YouTube do IJNet. Legal? Gente, Fernanda, Maurício, muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.